Eu te saúdo com a paz do Senhor. Qual é o contrário de amor? Você sabe? Se você sabe, deixa aí nos comentários, apesar que eu acredito que você não saiba. Esta é a lição número 8 da classe de adolescentes, o mandamento do amor ao próximo. E o que é amor? E o que é o próximo? É sempre bom lembrar que o próximo é aquela pessoa que está mais próxima de você num momento específico. Para esta aula, os louvores sugeridos 27, 35 e 119. Fique aqui comigo. Se você gosta desta aula, você deixa um like e se inscreva no canal. Se você não gostar, você deixa o seu dislike e não precisa se inscrever aqui no canal. A mensagem. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Aqui já cabe uma grande questão, né? O que é o amor? O amor é Deus. Nada, absolutamente nada define melhor o amor do que Deus. Então, o que é amor? Deus. Simples assim. Há alguns amores diferentes, por exemplo, amor fraternal, amor de mãe, né? Amor de pai, amor paterno. Agora, se falando na essência, nada, absolutamente nada, define melhor o amor do que o nosso Deus. Vamos descobrir. O amor na prática, não como um discurso, é o que vai apontar para a nossa relação com Deus e com a sua palavra. Há uma frase muito interessante de Albert Einstein que ele diz que a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. E isso cabe aqui. Por quê? Porque o amor ele tem dois caminhos. Qual é? É o caminho da teoria, né? O caminho da palavra, aquele amor que a pessoa fala que sente, e a prática, que é o quê? A pessoa de fato sentiu o amor que ela diz que sente. Por que isso é importante falar logo no início? Porque o amor, ele é um sentimento. E então, por ele ser um sentimento, esse sentimento ele pode ser fingido. Não tem como medir quando o amor é verdadeiro ou não, de uma forma falada. Por exemplo, eu posso dizer para alguém que eu amo essa pessoa sem eu sentir absolutamente nada. Ela não consegue deduzir se eu estou falando a verdade ou mentira. Ela não consegue saber. E como é que ela sabe? Agora, quer dizer, na palavra ela não consegue, mas tem uma forma de saber. Como? Na prática. A prática é que faz. E o amor, nós conhecemos o amor na prática, no dia a dia. Então, a grande questão é o amor na prática. Nós estamos, de fato, praticando o amor ou nós estamos apenas falando de amor e não estamos vivendo o amor que Deus falou, né? Jesus falou para que nós venhamos amar uns aos outros. Inclusive, Jesus falou uma questão muito importante que é difícil, inclusive, de seguir. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o amor que o Senhor Jesus tem por nós, ele é verdadeiro. Então, nosso amor precisa ser o quê? Verdadeiro. Olha que interessante. Então, o Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo de como amar. Por exemplo, ele morreu na cruz do Calvário por nós. Quer maior amor do que esse? Ninguém, absolutamente ninguém tem um amor maior do que Deus por nós. Por quê? Porque Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por nós, quando nós estávamos ainda em pecado, né? quando ainda vivíamos na perdição. Então o Senhor Deus deu Jesus na cruz do Calvário por nós. Isto é o amor que muitas pessoas chamam de amor ágape, né? Que é aquele amor que geralmente, o amor ágape geralmente é traduzido como amor que faz, né? Aquele amor que faz, aquele amor que define por alguma razão. Por exemplo, por que o amor de Deus é ágape para conosco? Porque ele deu Jesus na cruz. Isso sim é uma prova de amor na prática. Então, de modo geral, o amor ágape é aquele amor na prática. Mas há algumas coisas diferentes, né? Tem o amor, por exemplo, o amor de Aristóteles e o amor platônico. Qual é a diferença? É interessante até. O amor platônico é quando uma pessoa ama uma outra pessoa, mas por alguma razão da vida, elas não podem ficar juntas. Não podem se casar, por exemplo, não podem namorar por alguma razão, porque existe uma barreira. Um mora talvez na Nova Zelândia e o outro mora lá na África do Sul, por exemplo, né? A distância impede. Ou quando
uma das partes já tem compromisso, já é casada, então chamam de amor platônico. Por quê? Porque ele tem alguma coisa no meio que impede esse amor de ser concluído. E o amor de Aristóteles? O amor de Aristóteles é mais interessante. O amor de Aristóteles é quando alguém ama uma pessoa de uma forma tão extraordinária que essa pessoa sente alegria por ter, diferente do amor platônico. O amor platônico é o amor, é aquele amor de não ter o que se deseja. O amor de Aristóteles é a alegria de ter aquilo que se tem, né? Aquilo que se tem desejo. Então é muito interessante. Então a nossa questão aqui, na verdade, é o amor, viver o amor na prática. Então quando nós vivemos o amor na prática, que é no nosso dia a dia, é que realmente vai demonstrar que se nós somos ou não somos do Senhor, se nós estamos vivendo ou não a essência da palavra do Senhor. Então é importante que nós venhamos viver o nosso amor na prática. E o que é o amor na prática? Nós falamos tanto, né? Mas o que é de fato? Por exemplo, quando uma pessoa passa uma necessidade e você estende a mão para essa pessoa, você está fazendo o amor na prática, você está praticando a questão de amar. Quando uma pessoa está passando uma situação muito difícil, às vezes até de depressão, e você chega com uma palavra amiga sem julgamentos, isso é amor, é o acolhimento, você está acolhendo essa pessoa. Então, o amor, isso é de fato o amor na prática, é viver na prática. É quando uma pessoa faz algo para você, que eu vou falar um pouco mais adiante, que é algo ruim, mas mesmo assim você continua tendo o mesmo carinho, o mesmo amor por aquela pessoa. Então isso é um amor na prática. Hora de aprender. O mandamento do amor na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela testemunha que Deus amou a humanidade de forma grandiosa e por isso enviou seu Filho para salvá-la. João escreveu: Deus nos amou primeiro. Bom, como eu já havia falado, Deus, ele é amor. Amor é Deus. Não há nada que defina melhor. Veja que o mandamento aqui na Bíblia é uma questão muito interessante sobre a questão de que Deus nos amou primeiro. Por que Deus nos amou primeiro? Por duas razões. Primeiro, que Ele é eterno. Então, antes de nós nascermos, Ele já sabia que nós nasceríamos. Então, é claro que Ele vai nos amar primeiro. Não tem como você amar algo que você não conhece, ainda não viu. Como Deus está desde a eternidade, desde sempre, né? Para Deus não existe o início, né? Deus sempre foi, e sempre é, e sempre será. Então não tem como, por exemplo, hoje você não tem como amar uma pessoa se você nunca viu. Então como é que nós vamos amar a Deus se nós nunca vimos ao Senhor? Então por isso Deus nos amou primeiro. E qual é a segunda razão pela qual Deus nos amou primeiro? Porque Ele é amor, a sua essência é amor. Então há uma grande questão sobre essa questão do primeiro. Quando nós falamos que amamos primeiro, é diferente, né? Eu me lembro que quando eu namorei uma jovem, eu gostei dela primeiro. Por que eu gostei dela primeiro? Porque eu a vi primeiro. Então, como eu a vi primeiro, eu tinha um amigo, nunca mais soube notícias dele, né? Isso já faz uns 30 anos mais ou menos. Nós éramos muito amigos. E uma vez ele era cobrador de uma linha de ônibus. E ele sempre, quando passava em frente a uma casa da jovem, ele falava: aqui tem uma jovem tão bonita. E uma vez eu fiquei olhando, observando, e uma vez eu vi a jovem. Realmente, eu gostei da jovem imediatamente. Falei: que jovem bonita. A jovem cristã, batizada com o Espírito Santo e tal. E aquilo foi passando, foi passando, foi passando. E anos depois, nós estávamos namorando. Aí eu falei esse caso para ela, ela ficou assim muito admirada. Aí o que acontece aqui? Eu gostei dela primeiro. Por que eu gostei dela primeiro? Porque eu a vi primeiro. Então, essa a dinâmica, né? O Senhor sempre nos vê primeiro. Nós não temos como ver o Senhor, né, logo de início. Ele sempre vai nos ver primeiro. Ele chegou a falar até para Jeremias, né? Antes de você ser formado no ventre, eu já te conhecia. Então, o Senhor, ele nos conhece desde sempre. Então, como ele nos conhece, claro, ele vai nos amar primeiro. Agora, a questão do amor, se falando de amor e tal, há algumas questões importantes a se tratar sobre o amor. Por exemplo, quem ama é paciente e também é bondoso, tem bondade. O amor, ele é diferente da paixão. A paixão, ela é, como eu sempre gosto de dizer aqui, a paixão é como um fogo de artifício. Você acende ele, ele explode, né? Fica colorido, fica bonito e depois ele apaga. Isso é a paixão. E a paixão fala muito de si.
Por exemplo, se você ama, se você tem paixão por alguém, você quer essa pessoa só para você. Isso dá a paixão, dá mais a ideia de possessão, né? Ela tem essa ideia de que é minha, essa pessoa é minha, esse celular é meu, essa paixão, essa questão que é só minha. O amor não, o amor ele é diferente, é por isso que ele causa em nós paciência e bondade. Porque o amor não é quando eu tenho algo, uma pessoa, por exemplo, né? Vamos falar, por exemplo, dessa jovem, né? Eu tenho amor pela essa jovem, então eu quero que essa jovem seja o quê? Seja alegre, seja feliz. Então tudo que eu faço é em prol para ela. Por quê? Porque eu a amo. Então, como eu a amo, eu faço de tudo para que ela venha ter uma vida melhor. Então, como eu a amo, o que eu vou fazer? Eu vou ter paciência para seguir a vida com ela. Agora, se eu tenho paixão por ela, então eu não dou liberdade para ela fazer absolutamente nada. Tudo que ela tem que fazer, ela tem que ser comigo. Ela só pode ficar comigo, ela não pode ir para casa de ninguém, ela só pode ficar comigo. Por quê? Porque a paixão dá essa ideia de possessão. É por isso que quem tem paixão por alguém costuma ser impaciente, tem crises de ciúmes e entre outras coisas. E muitas vezes, infelizmente, e muitas vezes, tem o que chamam de crime passional. O que é um crime passional? É um crime motivado pela paixão. O amor ele não cria um crime. Ninguém vai matar por amor, né? Eu amo uma pessoa, então vou lá e mato essa pessoa. Não, de maneira nenhuma. Eu sempre deixo ela ir. Se for o caso, ela não quer ficar comigo, então eu deixo ela ir. Por quê? Porque o amor tem essa questão de paciência, de abrir a mão. Então esse é um ponto. Outro ponto é que quem ama não é ciumento. E aqui cabe uma questão para a gente diferenciar, uma questão interessante sobre o ciúme. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Mas se o amor não é ciumento, então quer dizer que o Espírito Santo não nos ama? Parece ser contraditório, né? Mas eu vou te falar uma coisa que melhor. Ciúme significa zelo. Agora, existe um ponto que é crucial, que é o seguinte. Quando você tem zelo por alguém, você tem cuidado dessa pessoa, porque você ama. Não é assim? Vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, você tem amor pelo seu celular. Então você empresta o seu celular para quem você quiser, porque você só tem amor por ele. Então você não é preso a ele. Você não é preso. Agora, se você tiver paixão pelo teu celular, você tem ciúme do teu celular e não quer que ninguém chegue perto. Com pessoas da mesma forma. A grande questão é que o zelo, né, que o ciúme significa zelo, é quando esse zelo excede, é zeloso demais. Já viu pessoas que têm, por exemplo, mania de limpeza? Fica o dia todo limpando a casa, limpa a casa 3, 4 vezes por dia, a casa está limpa, mas ela costuma estar sempre limpando. Por quê? Porque ela não é um zelo excessivo, extremamente excessivo. É esse ciúme que quem ama não tem. É aquele amor excessivo, aquele zelo excessivo. Né? A pessoa tem zelo, tem cuidado, tem cautela com aquela questão, com aquela pessoa que ela ama, mas também não chega a ser aquele ponto de que você só vai fazer se for comigo, você só vai se você for comigo. Não é aquela questão de possessão aqui, mais uma vez falando. Né? Também tem a questão de não ter vaidade. A paixão também tem essa questão de vaidade, o amor não. O amor ele não é vaidoso. Então veja que o amor ele vai sempre falar de você para alguém. Se você ama alguém, você faz de tudo por essa pessoa, né? Porque você quer ver essa pessoa melhor, diferente da paixão, que você só quer ver essa pessoa para si. O amor é antídoto. Antídoto é aquele, geralmente é usado muito contra veneno, né? O antídoto é aquilo que é contra o veneno. Por exemplo, se uma pessoa foi picada com uma cobra, usam o antídoto daquela cobra para quê? Para acabar com o veneno da cobra. Então, o próprio veneno da cobra se faz o antídoto para acabar com o efeito dela. O desamor é uma prática comum em nossa sociedade. Ele se manifesta de muitas formas. O desamor está presente quando há maldade, indiferença ou violência, por exemplo. Já ouviu casos, por exemplo, de pessoas que agridem, principalmente a mulher, né? Agride a mulher, em alguns casos o homem também, mas geralmente é o homem que agride a mulher, de modo geral. Isso é o quê? Isso é uma violência. Por que é uma violência? Isso é um desamor. E geralmente isso acontece onde? Dentro do lar. Por que isso acontece? Porque isso não é amor, isso pode ser paixão. Mas o amor não faz isso. O amor não é violento, o amor não é invejoso.
O amor, ele não sente esse ciúme excessivo, ele tem zelo, mas não é algo excessivo. Então, esse desamor, ou seja, a falta de amor, o que é o importante, o que combate o desamor? O amor ele é o antídoto do desamor. Então veja que há muita maldade nessa questão, né? No desamor. E tem a questão da indiferença. Lembra que eu te perguntei o que é o contrário de amor? Muitas pessoas pensam que o contrário de amor é ódio, mas o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença, é desprezo. Por quê? Porque imagina que você tem amor por uma pessoa. Agora imagina que por alguma razão, talvez sua amiga, por exemplo, agora por alguma razão vocês não têm mais aquela amizade, essa coisa de as amigas, né? Não tem mais, ou mesmo um namorado e tal. Agora que você não ama mais, você tem ódio. Olha, se você tem ódio por algo que ele faz, é porque ele ou ela ainda mexe com você, ainda mexe com o seu coração. É por isso que você tem ódio. Por quê? Porque o amor ainda está lá. Então, como essa pessoa não está fazendo as coisas com você, você fica com ódio. Então, o ódio ele não é o contrário de amor, muito pelo contrário, né? O ódio pode ser até um alimento para o amor. Agora, a indiferença, o desprezo, não. O que é a indiferença e o desprezo? A indiferença e o desprezo é basicamente a mesma coisa. Indiferença e desprezo, por exemplo, para você tanto faz se está chovendo ou se está fazendo um calor de 40 graus. Para você é a mesma coisa. O que é isso? Isso é indiferença. Para você tanto faz, você não se importa, você não liga. E isso que é o contrário de amor. Se um dia você ama uma pessoa e no outro você não sente, não dá a mínima mais para ela, essa pessoa não faz mais nenhuma diferença para você, então isso significa que realmente isso é o contrário de amor, porque essa pessoa não tem mais nenhum vínculo com você, essa pessoa não consegue mais mexer com o seu coração, com a sua mente, com o seu psicológico, então é uma pessoa extremamente neutra para você. Então isso é o contrário de amor, o que é indiferença. Então tem a questão da indiferença, a violência e a questão da maldade, né? As pessoas que fazem as coisas por maldade. O que é isso? Desamor. Falta amor nesse negócio, né? Vencendo o mal com o bem. A Bíblia desafia: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Eu já falei aqui em algumas outras ocasiões sobre laranja. Por exemplo, se você pega uma laranja, ela pode estar com uma boa aparência. Você descasca ela vai ser o quê? Uma laranja descascada. Se você cortar ela, vai ser o quê? Uma laranja cortada. Se você amassar, espremer essa laranja, ela vai ser uma laranja amassada, espremida. E o que vai sair dessa laranja? Suco de laranja. Aí aqui é que cabe a grande questão da vida. Se esse suco dessa laranja está realmente doce, significa o quê? Que independente do que você fez com essa laranja, ela vai tirar dela o quê? A essência. Assim também somos nós. Independente do que o mal que as pessoas fazem com você, você continua fazendo o bem. Por quê? Porque o bem é a sua essência. Então, ainda que as pessoas te cortem, ainda que as pessoas te amassem, ainda que as pessoas te cortem, você vai continuar sempre dando o mesmo suco. Por quê? Porque é a sua essência, é o que está dentro de você. Agora, se a pessoa te cortou, te espremeu, né, te descascou e você deu um suco azedo, significa que você, na sua essência, na verdade, você é uma pessoa azeda. Então, cabe aqui uma questão interessante para nós. Quando uma pessoa nos faz o mal, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o bem para ela. Por quê? Porque cada um dá o que tem. A laranja só vai dar o suco que ela tem. Ela não vai dar um suco de maçã, ela vai dar suco de laranja. Assim também somos nós. Quando nós somos espremidos, amassados, jogados para lá ou para cá, o que nós estamos fazendo? Nós temos a mesma essência, nós continuamos da mesma forma. Por quê? Porque é a nossa essência, é aquilo que nós temos de melhor. Já viu quando tem uma discussão, uma pessoa já fala logo um monte de coisa que ofende outra pessoa também? Por quê? Porque é a essência dela. Enquanto está no bem bom, né, todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, então está todo mundo feliz, está todo mundo bem, é o bem para cá e o bem para lá. Mas quando acontece alguma questão, algum mal entendido,
aquelas pessoas já começam a fazer o quê? Ah, mas você também é isso, você também é aquilo, que naquele dia você fez isso, aí a pessoa está colocando para fora. Por que ela está falando para fora? É o que a Bíblia diz, lembra? A boca fala do que está cheio o coração. Então, eu posso ter uma boa aparência, falar muito bem, resolver as coisas muito bem. Por quê? Porque está tudo muito bem. Mas quando as coisas apertam para mim, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu começo a fazer ofensa às pessoas, né? Eu começo a ofender as pessoas, fazer outras coisas do mal. Por quê? Porque a minha essência é má. Agora, se a minha essência é boa, ainda que as pessoas me maltratem, eu vou continuar fazendo o quê? Fazendo bem, porque é sempre a essência. Então, quando tem essas questões, nós temos que ter o quê? A prática da bondade. Há uma questão muito interessante lá no livro de Provérbios, eu sempre faço confusão, não sei se é o 15 ou se é o 16. Eu vou ver aqui para você, que é uma questão que eu acho ela muito interessante, que vai nos ilustrar bem aqui o ponto. É o 16, não, é o 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso aqui fala muito para nós. Numa discussão, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar coisas sobre você, ao invés de você ir para cima dela também, com toda a fúria que você está no seu coração, com toda a raiva, lembra que Jesus falou? Ireis, mas não pequeis. Nós podemos ficar irados por alguma razão, mas nós não podemos deixar essa ira soltar como uma atitude. Ou seja, eu estou irado com uma pessoa, então vou lá e vou dar um tapa, um sopapo nessa pessoa. É isso que a Bíblia está falando. Eu não posso fazer, eu posso até ficar irado, mas eu não posso agir de acordo com a minha ira. Então aqui vem em Provérbios 15, fala o quê? A palavra branda, ou seja, a palavra suave, desvia o furor. Então a pessoa está lá discutindo com você, brigando com você, e você dá uma palavra tranquila, sossegada, é o que é isso? É a sua bondade. Então a pessoa tem uma tendência de quê? De parar de te ofender e começa a se sentir mal. Eu já contei aqui, eu trabalhava numa empresa no centro da cidade, e aconteceu uma situação, eu não lembro bem do que foi, mas eu e uma funcionária nos estranhamos, né? E eu estava certo. Eu não lembro o que era, mas eu lembro que eu estava certo. E o chefe ficou sabendo. E ele virou para mim e disse assim, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso. Ele, você está certo, mas olha só, fala com ela, chama você ela e fala com ela, conversa com ela, pede desculpa para ela. Aí mas eu estou certo, eu sei que você está certo, mas pede desculpa para você mesmo. Olha que interessante, é uma pessoa que não é cristã. Na época eu não tenho certeza se eu já tinha voltado para a igreja, eu não tenho certeza. Então quando essa pessoa desceu, eu parei com ela e falei, quero falar com você. Aí ela já tomou aquele susto, né? Falei, não, eu queria me desculpar com você, que eu ouvi isso com você, então, entre mim e ti, e tal, não foi intenção e tal. Aí falei umas palavras para ela, então, que não era intenção, me desculpei com ela. Ela ficou com os olhos cheios d'água e falou, não, Giovanni, quem tem que se desculpar sou eu, porque quem está errado sou eu. Então, acabou ali a briga. Por quê? Porque a minha palavra branda desviou o furor. Então, quando você tem uma palavra branda, suave, no momento exato, isso faz um efeito extraordinário. E nós ficamos muito amigos durante muito tempo. Depois eu acabei perdendo o contato, me parece que ela foi para um outro estado, então nós perdemos o contato. Então, o que é isso? Isso é bondade, é o que está dentro de mim é que vai fazer a diferença. E a questão do perdão. O perdão é uma questão complicada de falar de perdão. Jesus falou lá em Mateus 6,15 que nós devemos perdoar uns aos outros as vossas ofensas. Por quê? Porque se nós não nos perdoarmos, o nosso Deus também não perdoará. Ora, se uma pessoa não está perdoada, se você não me perdoar e eu não perdoar você, o que acontecerá? Nós ficaremos de fora do reino, nós não entraremos nas mansões celestiais. Você pode ser o melhor aluno da classe, eu posso ser o melhor aluno da classe, nós podemos ser o melhor crente possível aqui na terra, não perder os cultos, ser uma pessoa do bem, mas não há perdão entre mim e ti. Nós não nos falamos, nós estamos brigados um com o outro. Eu estou brigado com você e você está brigado comigo. O que acontece? Se nós não nos perdoarmos, a Bíblia é clara, nós ficaremos de fora. Então, só que falar de perdão dentro da igreja é uma questão muito complexa. Por quê? Porque cada um tem a sua razão. Cada um se acha o dono da razão. E mesmo aquele que não acha, tem dificuldade de pedir perdão, de chamar a pessoa, olha, eu realmente ouvi isso, vamos lá, botar uma pedra nesse negócio e acabar com esse negócio. Inclusive, Jesus falou também em Mateus 18, né, a partir do versículo 15, que nós temos que ter essa questão de perdoar. Por exemplo, se você tem algo comigo, contra mim, o que você tem que fazer? Você tem que vir a mim. Olha, você pecou comigo aqui,
e está acontecendo isso e isso, eu não gostei do que você fez. Então haverá perdão entre eu e você, não é assim? Entre mim e ti. Isso é o quê? Aí acabou o assunto. Pedir perdão a você, estamos tudo ok, não é assim? Agora, se porventura você fala para mim e eu não peço perdão a você, o que você faz? Você vai lá, chama 2 ou 3 testemunhas e volta a vir falar comigo. Se ainda assim eu insistir e não te perdoar, o que você faz? Aí você leva a liderança da igreja. Aí a liderança da igreja vai vir falar comigo, aí sim teremos um parecer, se eu vou continuar sendo uma pessoa rebelde, não vou aceitar a correção, ou eu vou aceitar a correção. Então o ideal é que haja sempre perdão. Chama a pessoa, está com problema com a pessoa? Eu sei que é difícil. Vai lá, fala com a pessoa, olha, você fez isso, ou falou aquilo, e eu não gostei do seu comportamento, eu não gostei do que você fez. E isso me ofendeu, por exemplo, ou outra situação. Então isso vai fazer o quê? Isso vai ter perdão. E o perdão é algo extraordinário. O perdão ele tem uma força... perdoar é divino. O pessoal até fala, né, que errar é humano, mas perdoar é divino. E realmente, perdão, o perdoar é algo extraordinário que abre as portas do céu. Muitas pessoas padecerão a eternidade sem Cristo. Não foi porque pecou disso, ou viveu uma vida de adultério, ou que roubou, ou que fez isso, que fez aquilo. Foi porque não liberou o perdão. Então, o fato de não liberar perdão faz com que essa pessoa que não libere perdão passe a eternidade no inferno. Então, olha que situação, né? Atos de misericórdia. A misericórdia, que nós vamos falar na próxima aula, para resumir, o que é a misericórdia? Misericórdia ou compaixão, né? É a mesma coisa. A misericórdia é quando uma pessoa agiu de uma forma com você e essa pessoa merece um castigo, merece ser castigada. Só que você não aplica o castigo. Isso é misericórdia. É não aplicar o castigo que uma pessoa merece. Por exemplo, o seu pai teve muita misericórdia de você, porque certamente você foi uma pessoa bem arteira, bem lavada, só que de vez em quando teu pai olhava, não, vou deixar quieto. Ele está merecendo um castigo, mas vou deixar ele quieto. Isso é o que? Ele agiu com misericórdia com você. Então ele não tirou o teu videogame, não tirou o teu celular, né, a tua internet, não deixou você lá de joelho no milho, né, no feijão. Ele não fez nada disso. Você até merecia. Mas ele fez o quê? Ele agiu de misericórdia e não aplicou o castigo que você merecia. Minha mãe fez muito isso comigo, mas no final das contas ela sempre aplicava aquela surra básica que é para eu ficar esperto. Mas ela realmente me poupava muito. Minha mãe me poupava muito, mas também quando batia, também batia doído. Eu sempre digo, né? Eu perdi meu pai com 2 anos, né? Eu cheguei até a falar isso para a igreja uma vez. Ela fazia os anúncios da igreja e no Dia das Mães eu cheguei a comentar, né? Que minha mãe me ama como mãe, mas me batia como pai. Vou te falar um negócio, pensa numa mão pesada. Conclusão. Inclusive essa questão do corrigir, que era o que minha mãe me fazia, minha mãe me batia, não me batia pouco não, porque eu não era eu era levado mesmo, eu era levado. Então, o que acontece? Isso também é um ato de amor. O bater, o corrigir também é um ato de amor. Lembra lá aos Hebreus 12:6? Que Deus corrige a quem? A quem Ele ama. Então, se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Enquanto Deus estiver te corrigindo, tá bom. O problema é quando Ele não te corrige mais. Aí você vai pensar o quê? Eu sou uma pessoa. Então, se eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa pecadora. Se eu sou pecadora e o Senhor não está me corrigindo, o que está acontecendo comigo? Será que Deus me deixou de lado? Então, a correção, ela é um ato, na verdade, um ato de amor. Conclusão, amar é o mandamento do Senhor Jesus. Precisamos decidir a obedecê-lo todos os dias. O amor é o antídoto contra o mal. A melhor forma de vencer o mal é o quê? Com o bem. Só que só vai vencer com o bem quem tem o bem no coração, né? Você é uma pessoa do Senhor Jesus, uma pessoa que anda fazendo o bem. Por quê? Porque é a essência, lembra da ideia da laranja, do suco da laranja? Então, você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem. Eu não te conheço, mas eu sei que sim. Por que eu sei que sim? Porque você é uma pessoa do Senhor. Você é uma pessoa que está aqui comigo. Você poderia estar fazendo um monte de coisas, mas você optou o quê? Para aprender mais da palavra. Então, quem aprende mais da palavra e pratica a palavra é uma pessoa do bem. Por isso eu posso afirmar que você é uma pessoa do bem. Você pode até estar passando uma situação difícil e de repente está até com alguns pensamentos maldosos.
de fazer isso ou fazer aquilo, até, talvez até por uma vingança ou coisa do tipo. Mas lembre-se, Jesus falou o quê? Você pode se irar, você pode ter raiva, vamos assim dizer, você pode ficar com raiva de algo que aconteceu com você, mas você não pode deixar essa raiva exceder para a atitude. Você guarda essa raiva para você, perdoa o seu amigo, a sua amiga, pede perdão a ele, vamos todo mundo morar no céu. Agora, nós não devemos fazer o quê? Eu estou com raiva de uma pessoa, então vou lá e vou dar um supapo nela. Vou botar meu pé para ela tropeçar e cair, para todo mundo rir dessa pessoa. Da mesma forma que ela fez comigo. Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque cada um só dá aquilo que tem. Então, como você é uma pessoa do bem, você não consegue fazer o mal. Por quê? Porque você é uma pessoa do bem. A sua essência é boa. Vamos praticar. Número 1, perdão, bondade, misericórdia é o que você vai marcar aí. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos a cada dia mais ter esse mandamento do amor ao próximo. Vamos sempre amar o próximo, ainda que seja aquele professor chato de matemática ou o professor da escola bíblica dominical, né? Como eu fiquei um bom tempo dando aula presencial, eu sei que tinha muito aluno e aluna que não leva, eu só vou para a escola mesmo porque eu preciso aprender, mas esse professor aí eu não vou, porque é natural, acontece. Você é professora da escola, saiba, tem alunos seus que estão lá para aprender a palavra. E aí é possível que tenha uma diferença com você, não vai muito com você. Isso é o quê? É normal, é natural. Há alguns relatos bíblicos, por exemplo, de algumas pessoas que estavam na obra do Senhor, discípulos de Jesus, mas que não se davam muito bem, não tinham muita afinidade. Isso é normal, é natural. E o que você faz para vencer isso? Vai orando ao Senhor e trata essa pessoa da mesma forma que você trata os demais alunos, são todos iguais. Para você tem que ter essa dinâmica de observar que cada aluno precisa de uma atenção específica. Eu tive alunos e alunas completamente diferentes, como você também terá. Mas eu sempre consegui manter um relacionamento agradável. Por quê? Porque eu também tinha interesse, não só na questão de dar aula, mas principalmente no interesse deles aprenderem a palavra, eles terem uma vida melhor através do ensino da palavra. Então nós devemos ter essa questão do amor ao próximo, de fato. Agora, não estranhe, inclusive eu já falei que em outras ocasiões, se você é professora da escola dominical, você terá ingratidões de alunos, e isso é natural. É triste, magoa, dói, mas é da vida. Você precisa vencer esse negócio, você precisa ter essa maturidade de compreender que, por mais que você goste de um aluno, goste da aluna, há pessoas que não vai ter, a recíproca não será verdadeira. E você precisa ter maturidade para entender este negócio. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você não gostou da aula, deixa um dislike aí, comente que você não gostou. Você que gostou, compartilhe essa aula nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que Deus em Cristo te abençoe a cada dia mais. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!